Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 593, pregado na manhã de domingo, 9 de outubro de 1864, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que possamos contemplar-te. Que há vez de ver na Sulamita? Como que o coro de dois exércitos. Cantares de Salomão 6, 13. Este versículo não se dirige à igreja em seu estado de dúvida, nem enquanto ela procura seu Senhor ausente, mas refere-se a ela em sua melhor condição, depois de ter desfrutado da comunhão com seu divino esposo, e quando sua alma, em consequência, se assemelha aos carros de Abinadab. Leia o contexto, e você perceberá que os crentes que estão regozijando-se no Senhor podem considerar este texto como lhes pertencendo. Observe o título da pessoa que se dirige. É um nome conjugal. Ela foi desposada com Salomão, tomou seu nome e tornou-se Solima, pois tal é a melhor tradução da palavra traduzida como Sulamita. Esse nome é apropriado às almas unidas a Cristo, aquelas que Cristo desposou para si mesmo em justiça, que vivem em união com seu Senhor. Vós que permaneceis no Senhor Jesus sois, por um vínculo misterioso, feitos um com Cristo. E Ele vos conferiu seu próprio nome. Ele é Salomão e vós Solima. Há uma expressão notável no livro de Jeremias. Este é o nome pelo qual ela será chamada, o Senhor Justiça Nossa. Poder-se-ia pensar que tal título seria incomunicável, mas tão íntima é a união entre Cristo e o seu povo que o Espírito Santo de fato transfere essa expressão tão digna, o Senhor Justiça Nossa, a Israel, como sua esposa amada, seu povo amado. O título Solima também significa perfeição e paz. Há perfeição em cada filho de Deus, mas não uma perfeição na carne. Somos perfeitos em Cristo Jesus, completos nele, impecáveis, tendo sido lavados em seu sangue, gloriosos por estarmos revestidos da sua justiça. Cada filho de Deus está sumptuosamente trajado com as vestes nupciais da justiça do Salvador. Podemos verdadeiramente dizer que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Cada crente está perfeitamente aceito em Cristo. O doce nome Solima também significa paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro herdeiro do céu não está em inimizade com Deus, nem em guerra com a sua própria consciência. A trombeta de prata proclamou uma paz eterna. A espada de Deus foi embainhada no coração do Salvador, e a justiça divina está do lado do povo escolhido. A solicitação do texto exige, agora, nossa consideração por um momento. Ela é repetida 4 vezes. Volta, volta, ó Solima. Volta, volta, para que possamos contemplar-te. Não procede essa solicitação das filhas de Jerusalém que desejam contemplar sua beleza? Almas que estão ansiosas quanto ao seu próprio estado podem muito bem desejar compreender a experiência do verdadeiro Filho de Deus. Você precisa saber se também é cristão, portanto, precisa saber como se sentem os cristãos, o que pensam de Cristo, como são movidos por seu Espírito, qual sua aparência quando seu amor é derramado em seus corações. Você deseja ansiosamente ver o verdadeiro cristão para comparar-se a si mesmo e ver se a vida de Deus está em você. Essas filhas de Jerusalém também desejam contemplá-la para seu próprio deleite, pois assim como é extremamente agradável contemplar a beleza,
também é especialmente deleitoso aos puros de coração ter comunhão com os puros de coração. Ver os frutos que o Espírito produziu, observar a retidão do caminhar do crente e conhecer a fragrância de sua conversação. Nenhuma beleza se iguala à beleza da santidade. Nada é tão formoso quanto a retidão e, portanto, não nos admiramos que o pedido seja feito 4 vezes. Talvez também essas filhas desejassem contemplá-la como um exemplo para si mesmas. Os santos olham para a beleza de outros para que possam imitar suas excelências. Leiamos com atenta afeição as biografias de homens santos, para que possam ser um estímulo a nós mesmos, incitando-nos a nos esforçar na causa do Redentor e possam nos dar alguma esperança de que as mais elevadas realizações cristãs não estão além do nosso alcance. Penso que esta é a razão pela qual as filhas de Jerusalém disseram: volta, volta, ó Solima. Elas se consolariam vendo se são semelhantes a ela. Elas se deleitariam contemplando suas perfeições. Também despertariam suas próprias almas contemplando seu exemplo. O restante do texto, você notará, pode ser considerado de 2 maneiras. Ou a esposa faz a pergunta, o que é mais provável, dizendo: o que há vez de ver em Solima? Ela pensa não haver beleza em si, nada que leve alguém a deleitar-se nela, a fixar os olhos sobre ela ou a obter qualquer proveito em contemplá-la. Porque, diz ela, tudo o que verão em mim é um exército contra outro, um conflito entre o bem e o mal. Se me olhardes, nada vereis além do bem e do mal lutando juntos, luz e trevas contendendo. Não valho vossa contemplação. E assim, ela desejaria cobrir o rosto e se afastar, não fosse pelo insistente pedido que parece detê-la. Ou, conforme alguns pensam, a questão é feita por espectadores e é respondida pelas filhas de Jerusalém. O que há vez de ver na Sulamita? Perguntam os curiosos, e os crentes instruídos respondem: veremos nela a cooperação de 2 exércitos triunfantes retornando como corais, com música e dança do campo de batalha. Veremos nela o Rei imortal, invisível, com todos os seus exércitos de graça. Veremos na alma purificada a cooperação com o glorioso Salvador. Veremos na igreja cristã a atividade da humanidade santificada, combinada com o majestoso poder da deidade habitando dentro dela. Isto é o que eles veriam nela, embora ela própria não pudesse dizê-lo. Observe, então, esses 2 sentidos e deixemos o segundo para outra ocasião. Há em cada cristão uma doce composição do poder de Cristo e da atividade de sua própria alma. Há o poder de Deus e há a criatura por si mesma, desejosa no dia do poder divino. No cristão, Deus opera nele tanto querer como efetuar, segundo sua própria boa vontade. E o homem mesmo desenvolve a sua salvação com temor e tremor. Na igreja cristã, há o homem trabalhando para Deus e Deus operando no homem. E tudo isso de modo tão jubiloso que se assemelha mais ao triunfo de conquistadores que retornam do que a partida para a batalha. O que veremos em Solima? Veremos a bendita confluência desses 2 grandes exércitos, da humanidade santificada e de Deus feito carne. Mas agora, vamos considerar o texto no primeiro sentido. A igreja declara envergonhada que não há nada para se ver nela, exceto conflito, tumulto, a luta de 2 grandes forças, 2 poderosos exércitos contendendo pela vitória. Sobre este ponto, que Deus nos dê luz para o conforto de muitos que passam por esta fase da experiência cristã. Primeiramente, nesta manhã, convoco-vos que conheceis o Senhor a observar o fato da existência de 2 exércitos em cada cristão. Isso é muito evidente, mas para auxiliar vossas reflexões, permitam-me recordar-vos que, ao longo deste mesmo livro, pode-se perceber isso. Este cântico é um cântico de núpcias, portanto, menciona menos o campo de batalha que outras passagens da Escritura. Pois na festa de casamento, as alusões a provações e batalhas devem ser poucas. Contudo, que a igreja não esteja inteiramente santificada, é claro se notardes passagens como o 5º versículo do 1º capítulo. Estou enegrecida, mas formosa,
ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Ela está enegrecida, eis seu estado natural. Aqui temos a manifestação de sua contínua depravação de coração. Estou enegrecida, mas formosa. Eis sua condição espiritual. O Espírito de Deus a revestiu de belas graças. Cristo a lavou e a tornou formosa a seus olhos. Sou como as tendas de Quedar, diz ela. Os panos enegrecidos daqueles nômades árabes que habitavam neste país exprimem meu pecado. E ainda em Cristo, ela se compara às cortinas bordadas, carregadas de fios de ouro e prata, que pendem em torno do trono de Salomão. No terceiro capítulo, ela claramente prova não estar sempre em comunhão, mas em um estado misto. De noite, em minha cama, aqui está a sua preguiça. Busquei aquele a quem minha alma ama. Aqui está a sua atividade. Eu o busquei, eis seu desejo, mas não o encontrei. Eis sua triste experiência de sua ausência. Então, no quinto capítulo, verso 2, há uma mescla singular. Eu dormia, estou indolente, fria, morta, letárgica, mas meu coração velava. O princípio interno ainda é vital, ainda anseia por algo melhor. Encontramos lá no verso 3, inventando desculpas vãs para não abrir ao seu Senhor. Mas logo, chegando ao verso 5, ela abre ao amado, embora ele se tenha retirado, recusando, mas logo cedendo, as duas naturezas lutando. Uma fechando a porta e a outra abrindo-a e buscando o amado com queixumes lacrimosos. Ao longo do cântico, há sempre essa mistura. Como disse, não podemos esperar encontrar muito desse tema em uma ode nupcial. Voltemo-nos, portanto, ao grande livro de cânticos de batalha, o livro de Salmos. E ali, em quase todos os salmos, encontramos indicações da complexidade do caráter cristão. Tão estranhos são alguns dos salmos que bem se disse que parecem ter sido escritos por duas pessoas diferentes. Davi começa, por vezes, nas profundezas clamando a Deus e conclui com todas as notas jubilosas de um conquistador conduzindo cativos. Não terei tempo de citar muitas passagens, mas o Salmo 42 chamar-vos-á a atenção, onde o único Davi parece argumentar com o outro Davi. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E o próximo salmo é bem semelhante. Talvez, porém, o paradoxo mais eminente e marcante se encontre no Salmo 73, 22, onde ele diz de si mesmo: tão estúpido era eu e ignorante, era como um animal diante de ti. Ele não poderia ir mais longe que isso na descrição de si próprio. Todavia, estou continuamente contigo. Tu me sustentaste pela mão direita. Tu me guiarás com o teu conselho e depois me receberás na glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há ninguém que eu deseje além de ti. Pesado como uma pedra, jaz encravado no lodo e de repente toma asas e ultrapassa o voo da águia, elevando-se tão alto que se perde completamente, exceto para Deus. A experiência de Davi, tal como a encontramos nos Salmos, é apenas a nossa própria, escrita em grandes letras maiúsculas. Aqui vemos as estranhas incongruências, os maravilhosos paradoxos encontrados nos homens. Se ainda precisarmos de mais instrução quanto a isso, lembremos-nos das epístolas do apóstolo Paulo. Li diante de vós há pouco aquela extraordinária passagem em Romanos 7. Ali se vê perfeitamente a batalha que sempre ocorre entre a velha natureza e a vida divina implantada por Deus. O mesmo efeito se encontra em Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Somos carnais e ao mesmo tempo espirituais, perdidos em nós mesmos, mas salvos em Cristo, cheios de imperfeições e contudo perfeitos, incompletos em todas as coisas e ainda assim completos em tudo. Estranhas contradições, mas estranhamente verdadeiras. Outra evidência desse fato é a experiência unânime das almas salvas. Pensei em tomar ao acaso biografias na minha biblioteca e escrever trechos, mas não tive tempo. Na verdade, basta ler a vida verdadeira de qualquer homem cristão e logo descobrirá que ele não é todo espírito, mas também carne. Não é toda a natureza renovada, mas ainda cercada de fraqueza.
Temos volumes sobre este assunto. Há a Guerra Santa, de Bunyan, descrevendo a conquista de Deus sobre a cidade da alma humana, Mansoul, e seus subsequentes ataques por pecados ocultos e inimigos externos. O livro de Cibes, O Conflito da Alma, contém um vasto conhecimento experimental. Talvez prefirais exemplos poéticos. Nossos inistas, que deviam estar entre os mais jubilosos da igreja, foram compelidos, às vezes, a cantar paradoxos sobre si mesmos. Ralph Scarne deixou-nos aquela estranha obra, O Enigma do Crente. Hart, em seu hino, O Paradoxo. Newton, em seus hinos. Cowper, nos seus. Todos eles falam desta guerra interna entre o bem e o mal. Se o tempo não faltasse, poderíamos citar todos os homens que têm servido a Igreja de Deus e dizer de todos: experimentaram, sentiram e confessaram uma luta e um conflito entre o que Deus implantou e o que a natureza decaída deixou neles. E não penso que devamos nos admirar. Pode soar estranho ao ouvido carnal, mas não devemos nos espantar, pois isso está em harmonia com a analogia da própria natureza. Se olhardes ao redor, vereis em toda parte forças em conflito, e delas surge a harmonia da natureza. Contemplai os astros, movidos por um impulso misterioso, buscam afastar-se para o espaço, mas o sol os retém por laços invisíveis. A força de atração do sol os atrairia de imediato para o seu calor, mas, por outro lado, a força centrífuga os lançaria para longe. Entre essas duas forças seguem órbitas circulares. Assim também temos em nós a natureza corrupta, inclinando-nos ao pecado, e a força divina, inclinando-nos à perfeita conformidade com Cristo. Entre essas duas forças, a vida cristã se desenvolve como é. Observai como, neste mundo, a morte e a vida lutam incessantemente. A morte enche seus túmulos, mas a vida vence no final. A morte soa seu dobre de finados, mas cada choro de recém-nascido é outro brado de que a vida continua a prevalecer. Observai vosso próprio corpo. Respirais, mas os mesmos pulmões que recebem o ar puro expelem o vapor nocivo. Cada órgão cumpre uma função que, de algum modo, expele algo prejudicial. Em cada corpo humano há um conflito estranho entre a vida e a morte, e nossa vida está a todo instante no centro de duas grandes forças combatendo, se seremos presa do verme ou se continuaremos a respirar. Não vos admire, então, que o homem, o pequeno mundo, seja assim. Quer admireis ou não, é um fato, e que aqueles que tenham ficado perplexos ao sentir batalha interior, doravante antes se regozijem, pois esse é o caminho que todo o povo de Deus trilhou antes de vós. Agora, quanto à origem desse conflito. Não há grande batalha em um homem não regenerado. Existe um tipo de conflito menor entre a consciência e paixões mais vis. Mesmo Ovídio falou disso, e alguns escritores pagãos confessaram uma guerra interior. Mas não há conflito numa proporção elevada no ímpio, porque o homem forte e armado guarda a sua casa em paz. Enquanto há apenas um Senhor, o homem o serve contente. Mas no momento da regeneração, um novo Senhor entra na casa, um mais forte do que ele. Este amarra o homem forte e, depois de muitas lutas, expulsa-o para sempre, tomando a casa para si. A nova natureza implantada por Deus em seu povo é diretamente oposta à antiga. A velha natureza vem de Satanás, estando corrompida pela queda. A nova vem diretamente do céu, pura e sem mancha. Assim como a velha natureza é essencialmente pecaminosa, a nova é essencialmente graciosa. É uma semente viva e incorruptível, que vive e permanece para sempre. Uma semente que não pode pecar porque é nascida de Deus. Quando essas duas se encontram, é como quando o fogo e a água se tocam. Um deve destruir o outro. Não pode haver trégua nem tratado de paz. São inimigas mortais. A vida de uma é a morte da outra. A força de uma é a fraqueza da outra. Agora, a velha natureza estava presente antes. É como uma árvore bem enraizada. Ali esteve por 20, 30, 40, 50 ou 60 anos, conforme a data da conversão, e não se arranca facilmente. Mesmo quando a graça chega ao coração e faz o pecado cair, como Dagon diante da arca de Deus, ainda assim, tal como Dagon,
o tronco permanece, e resta vitalidade suficiente naquela velha cepa para gerar dor e confusão sem limites. O poder reinante do pecado morre no momento da conversão, mas o poder remanescente do pecado não morre até que o homem morra. Bunyan disse que a incredulidade tinha tantas vidas quanto um gato. E o mesmo vale para o pecado. Até que sejamos envoltos em nosso sudário, não teremos extirpado completamente esse fio negro da depravação. Ele permanecerá até que Deus nos santifique por completo, espírito, alma e corpo, e nos leve para casa. Considerando o quão pura é a nova vida que Deus nos deu, ela vem do próprio Deus, um sopro de seu espírito, tão pura como a divindade. E quão pecaminosa é a nossa natureza corrupta, pode ser possível que essas duas estejam em paz? Podem dois andarem juntos se não estiverem de acordo? Podem esses dois princípios totalmente opostos entre si firmar algum tipo de acordo? Não pode ser. E mesmo que pudesse, há aliados externos que jamais ficariam quietos. Há Satanás, que nunca cessará de atiçar nossas corrupções, e há, por outro lado, o Espírito Santo, que nunca deixará de exercer seu poder divino até que todo o mal seja extirpado, raiz e ramo. Essas duas forças devem lutar, o Espírito de Deus e o Espírito do mal. E assim, as duas naturezas dentro do crente, que são suas filhas, também devem permanecer em conflito até o dia de sua morte. Aqui está a fonte deste combate. Ó, meus queridos ouvintes, alguns de vós nada sabeis disso. Lembrai-vos, estáis no fel da amargura, se não sabeis. Se sois inteiramente de um modo, estáis no modo errado. Se não há conflito em vós, é porque não há ali poder divino para expulsar o maligno. Quanto mais sentirdes essas guerras e lutas, mais tendes motivo para agradecer a Deus e tomar ânimo. A batalha não é vossa, mas de Deus. Não ides à guerra às vossas próprias custas. Vencereis como milhares já venceram antes, pelo sangue do Cordeiro. Isso nos traz a uma terceira reflexão. Consideremos a realidade desse conflito. A luta na mente cristã não é algo imaginário. É muito verdadeira e real. Se quiserdes prova, deveis passá-la. Já vos ajoelhaste em agonia de espírito, resistindo a uma terrível tentação interior. Alguns de nós sabemos o que é sentir o suor frio em nossa testa ao lutarmos contra nós mesmos, em terríveis embates contra negras dúvidas de incredulidade. Talvez o coração corrupto até mesmo ouse duvidar da existência de Deus e incitar-nos a desafiá-lo. Odiamos tal pensamento, detestamo-lo tanto que nossa alma fica em tensão máxima para obter vitória sobre nós mesmos. Não pode haver dúvida nisso para quem o experimentou, pois a alma inteira sente essa guerra. O coração como um campo de batalha esfacelado e ensopado de sangue. A terrível realidade desse conflito também se manifesta ao lembrarmos que alguns cristãos caem durante ele e o pecado obtém vantagem temporária. Lembrai-vos, o pecado pode ganhar uma batalha, mas não pode ganhar a guerra. Será que não havia corrupções em Davi que o levaram a pecar com Betsabá? Nenhuma corrupção em Noé, quando se expôs à sua vergonha. Nenhuma em Ló, quando pecou na caverna. Esses pontos negros que mancharam o caráter desses homens santos mostram quão terrível é o poder do pecado e quão grandioso é o poder que o subjuga. Recordai quão grande é a alegria de um cristão ao sentir que triunfou sobre o pecado. Há algo de muito real nisso. Se as filhas de Jerusalém louvaram Davi quando ele voltou com a cabeça de Golias, também todos os nossos poderes bendizem a Deus quando Ele nos dá a serviço de nossos inimigos espirituais. Como a antiga cantiga, ó minha alma, tu pisaste a força do inimigo. Não são ficções de uma mente poética febril. Quem percorreu o caminho do céu sabe que, acima de tudo, o viajante precisa viajar contra si mesmo. Em quarto lugar, notemos as mudanças que ocorrem nessa guerra. O conflito num cristão não é sempre travado com a mesma fúria. Há sempre guerra, mas não sempre batalha. A carne sempre odeia o espírito, e o espírito sempre se opõe à carne, mas não estão sempre a combater-se. E quando lutam, não é com a mesma intensidade. Por quê? Às vezes, a carne não é tão poderosa quanto em outras ocasiões. Há momentos em que, se o pecado estivesse à frente do cristão, a carne
não o escolheria. Não posso dizer exatamente por quê, mas é certo que, seja por mudanças no corpo ou fenômenos mentais, há épocas em que a inclinação para o mal, embora ainda má, não é tão vigorosa. Sua força é terrível, mas dorme. O jovem leão é sempre um leão, mas às vezes esconde suas garras e brinca como um cordeiro. O mar enfurecido não está sempre em tempestade, embora esta se oculte em suas ondas. Talvez haja mais a temer na calmaria traiçoeira do que na tempestade. Por outro lado, é certo que a obra do Espírito em nós não é sempre igualmente ativa. O Espírito de Deus habita sempre no cristão, mas a fé nem sempre é vigorosa. O amor nem sempre é uma chama viva. Às vezes, avançamos como os carros de Aminadab, e noutras, as rodas emperram e arrastamos penosamente, como um exército de Faraó no Mar Vermelho. Uma mudança na carne ou no espírito pode produzir variedade na forma atual do conflito. Ele está sempre lá, mas não sempre o mesmo. Creio que a maior fúria da guerra vem da força de ambos os lados. Não penso que, quando a carne é forte e o espírito fraco, haja muito conflito. Então há antes derrota rápida. Mas quando o Espírito de Deus opera gloriosamente na alma, quando a fé é vigorosa, a esperança brilhante e o amor ardente, e ao mesmo tempo os poderes corruptos se levantam com toda a força, então a luta é severa. Alguns cristãos não alcançam essa condição de forte conflito por duas razões. Ou têm paixões fracas, ou a graça neles está em baixo nível. Mas quando o homem é dotado de uma natureza mental forte e o espírito é também vigoroso nele, então haverá um combate como o de dois gigantes lutando por supremacia. Essas coisas mudam, como disse, mas a guerra nunca acaba. Não pense, nenhum de vós, nunca mais serei tentado. Irmãos de cabelos grisalhos, não penseis que o velho homem em vós está morto. Se cristãos professos caem em grave pecado e desonram a igreja, eles são tão frequentemente anciãos quanto jovens. Mais frequentemente são os mais velhos. É triste, mas é verdade. Não, nunca estaremos fora do alcance do diabo até atravessarmos o rio da morte. Nossas mentes carnais são como um paiol de pólvora. Basta uma centelha para causar explosão terrível. Que o Senhor mantenha as faíscas distantes. Cuidemos em vigilância. Há um inimigo atrás de cada cerca, um adversário a cada passo. Antes que o domingo termine, poderíamos ter escorregado e caído em pecado, causando dano e prejuízo a vós mesmos, a menos que a graça onipotente intervenha. Algumas palavras agora sobre os efeitos deste conflito. Alguém pode perguntar, por que Deus não remove do cristão a velha natureza? Alguns cristãos mal instruídos pensam até que na conversão o Senhor transforma a velha natureza em nova, o que é muito distante da verdade. A velha natureza permanece no cristão. Ela recebeu um golpe mortal, mas ainda vive. E a nova natureza entra em conflito com ela. Mas por quê? Não podemos dizer-vos plenamente. Tal questão se assemelha à do escravo que perguntou ao ministro: o Senhor diz que Deus é onipotente e, portanto, maior que Satanás. Sim. Então, por que Deus não mata o diabo e acaba logo com isso? Cremos que Deus é moralmente tão onipotente quanto fisicamente onipotente. E se Ele quisesse, não duvidamos que todo o mal pudesse desaparecer do universo. Por que Ele o permite? Por quê? Deixemos a questão, maravilhemo-nos com o mistério, mas não questionemos Deus, nem lancemos a culpa do pecado sobre seu caráter santo. Todavia, penso que podemos ver em parte como o pecado é usado no crente. O pecado remanescente nele o leva humildemente a confessar sua nulidade, exclui toda a vanglória, obriga-o a confiar em Deus, afasta-o de confiar em si mesmo, leva-o a valorizar o precioso sangue que o purifica, a prezar o Espírito Santo que o santifica, a alegrar-se na fidelidade, paciência e longanimidade de Deus, que continua a ser gracioso. E que cânticos entoará o homem de Deus quando chegar ao céu! Quão mais doce será a música por causa do conflito! Quão mais gloriosa a vitória por causa da guerra! Se eu pudesse ser totalmente liberto do pecado, raiz e ramo, certamente o desejaria. Mas estou cônscio de que nenhum cristão glorificaria tanto a Deus no céu se não houvesse pecado a ser combatido aqui. Uma criatura que não pode pecar pode mostrar louvor a Deus por sua santidade perfeitamente, mas de forma diferente.
Mas a criatura que possa pecar, na qual haja uma forte inclinação para o pecado, porém a graça a conserva livre dele e a santifica até a perfeição, isto fará o cântico elevar-se. Aleluia, aleluia, aleluia. Se nenhum adversário fosse tolerado, não haveria vitórias a serem obtidas. Se não houvesse tentações a resistir, então não haveria espaço para a fé mostrar seu poder, nem oportunidade para o braço nu de Deus manifestar-se. Sem dúvida, é melhor assim. E quando o grande desfecho vier, talvez vejamos que os pecados cometidos foram usados para nos salvar de outros pecados que seriam nossa ruína. Muitos crentes teriam se tornado orgulhosos além do suportável se alguma enfermidade não lhes tivesse arrancado a pluma do capacete, fazendo-os chorar de coração quebrantado diante de Deus. Deus pode extrair o bem do mal por sua graça soberana, enquanto nossas boas obras, por outro lado, muitas vezes têm sido nossa maior maldição, pois nos encheram de vaidade, levando-nos ao orgulho, ao passo que nossos pecados, embora nos abatendo, têm nos aproximado de Deus em arrependimento e humilhação. Quero agora vossa atenção para a última questão, a conclusão de tudo isso. Esse conflito continuará para sempre? Estaremos para sempre trêmulos na balança? Não haverá um vale de decisão onde nossas almas encontrem repouso? Sim, irmãos, a luta logo terminará e a vitória é garantida e gloriosa. Mesmo agora, o cristão está progredindo. Não admiro o termo santificação progressiva, como alguns o usam, mas é certo que o cristão cresce em graça. Embora seu conflito possa ser tão severo no último dia de vida quanto no primeiro momento de conversão, ainda assim ele avança em graça. Suas imperfeições e batalhas internas não provam que não tenha progredido. Deixe-me ilustrar. Em certos estágios da infância, a criança passa por doenças típicas e pode parecer mais fraca em certo momento que um bebê recém-nascido. Contudo, ela já superou 3 anos de perigos que o recém-nascido ainda enfrentará. Sabemos que há dores de crescimento no jovem quando ruma à maturidade, mas essas dores não provam falta de força. Antes, o contrário, músculos e nervos estão se fortificando. À beira-mar, quando a maré sobe, vem uma onda grande e marcamos o ponto na areia. Passam-se alguns minutos, não há onda que chegue tão longe. Poderíamos pensar que o mar retrocedeu, mas esperai, outra grande onda virá adiante do ponto marcado, e numa hora vereis que a maré encheu. Assim é a vida espiritual. Há momentos em que parece que o pecado ganhou terreno, recuamos, mas logo outra onda mais poderosa da graça vem, e vossa alma é cheia de toda a plenitude de Deus. Chegará o dia, irmãos, em que ficaremos livres do pecado, seremos perfeitos, assim como nosso Pai que está nos céus é perfeito. Acenaremos o ramo da palmeira, e mais jubilosos porque tivemos de lutar contra a carne e o sangue, e as hostes espirituais da maldade. Entoaremos a canção eterna, e ela subirá ao trono mais gloriosa, porque tivemos de lutar arduamente, como agora, contra pecados, dúvidas e temores. Antecipai o triunfo e recobrai o ânimo. Avançai, servos de Deus, como um Baraque contra Sísera, e virá o dia em que vossos inimigos serão varridos. O rei da morte fará a vossos inimigos o que o Quizon fez a Jabim, varrendo-os para sempre. À beira do mar vermelho do sacrifício expiatório, cantareis ao Senhor que triunfou gloriosamente, lançando cavalo e cavaleiro nas profundezas do mar. Preguei esta manhã especialmente para o consolo daqueles que se exercitam assim, dizendo: se é assim, por que estou desta maneira? Vereis agora que, em vez de terdes motivos para angústia nestes conflitos, vós tendes apenas razão para voltar-vos novamente a Cristo. Ide a Jesus mais uma vez. Olhai para Ele agora e tomai-o hoje como vosso Salvador e tudo mais. Colocai vossa situação em suas mãos. Confiai nele e sereis mais que vencedores por meio daquele que vos amou. Confiai nele, confiai agora, e nos encontraremos no céu ao final para cantar seu louvor para sempre. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono.
Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite. A esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a